Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia empreendedora e uma frequência de muita vitória. Temos histórias de pessoas incríveis, inspiradoras e hoje receberemos um propagador do empreendedorismo no estado de São Paulo. Hoje teremos a oportunidade de falar com o diretor do Sebrae, Marco Vignoli. Vignoli, que prazer recebê-lo aqui, amigo. Prazer é meu, querido Elvis, um programa extraordinário que você faz. Eu que agradeço muito sua presença aqui, presença inusitada. E nesse programa de hoje nós falaremos sobre a capacitação no empreendedorismo, o desenvolvimento dos empreendedores e toda a assistência que o Sebrae pode entregar para o seu negócio. Marco, a gente tem visto o empreendedorismo ser uma alavanca de transformação social. Cada vez mais, sobretudo, o estado de São Paulo tem feito um grande movimento para o empreendedorismo. O que o Sebrae tem de prontidão para entregar para esse empreendedor, para essa empreendedora que está tanto tempo ali buscando o seu espaço na sombra? Elvis, você convive com isso no seu dia a dia. São Paulo, se fosse um país, seria o segundo país mais empreendedor do mundo. Então, Uau! é um estado muito empreendedor. As pessoas empreendem muitas vezes por oportunidade e outras vezes por necessidade. E dentro disso, às vezes a pessoa está lá e fala: eu entendo de pão, eu vou abrir uma padaria. A gente costuma dizer, a última coisa que ela precisa saber para abrir a sua padaria é fazer pão. Ela precisa entender de fluxo de caixa, precisa entender de recursos humanos, de estoque, da sua concorrência, uma série de questões que o Sebrae apoia ela na hora que ela tomar a decisão de empreender. Então a gente faz plano de negócio, a gente dá consultoria, a gente pega na mão desse empreendedor que quer iniciar o seu negócio ou que já tem e quer fazer mais sucesso. Vignoli, em cima disso, você falou agora que o estado de São Paulo é o segundo, se fosse somente um país, ele seria o segundo país mais empreendedor do mundo. Veja bem, hoje nós temos um pouquinho mais de 10 milhões de empreendedores. Você se verifica essa recorrência de empresas que iniciam e até 4 anos param, essa dificuldade inicial, como uma falta de estratégia de capacitação dos empreendedores? Você foi no ponto exato, né? Nós, como Sebrae, a gente incentiva, mobiliza, a gente fomenta o empreendedorismo, mas nossa principal missão não é fazer com que nasçam outras empresas, porque naturalmente a gente vive em um ambiente muito empreendedor. Vignoli, às vezes o seu sonho, o meu sonho, não é o seu sonho. Concorda comigo? É verdade. Olha, e as pessoas no início de uma jornada empreendedora sempre querem realizar o próprio sonho nesse negócio. Esse diagnóstico inicial tem alguma estratégia assim simples de ter assim uma percepção do negócio que você está ali, se vai virar ou não? Elvis, é muito importante, a gente, através de pesquisas, observa que aquele que faz o plano de negócios, ou seja, que estuda ali o mercado, que tem um planejamento, vou gastar isso de imposto, vou ter que investir aquilo, vou ter o retorno em tanto tempo do que eu coloquei, isso é fundamental para o sucesso do negócio. Então, a gente costuma dar como fórmula básica a formulação de um plano de negócio. É óbvio que não tem um modelo que encaixe em tudo, né? Cada um tem uma realidade, mas sem planejar é muito difícil, e daí a gente fortemente recomenda a elaboração de um plano de negócio. Esse plano de negócio consiste, assim, de uma forma simples, para que até eu possa entender e você que está aí sentado possa entender, num diagnóstico para entender o que essa
a ação do empreendedor vai gerar de benefício, para gerar valor num serviço ou num produto, para que o empreendedor possa verificar aí dentro do seu negócio como que ela vai se situar no mercado com feedback, precipitação, um plano estratégico para colocar esse produto no mercado, para ter competitividade. Qual que é um passo a passo, claro, geral para esse empreendedor? Pô, Lewis, a gente utiliza muito um modelo onde uma análise de mercado é feita, uma análise bem básica, né? Não precisa ser algo muito profundo, mas a gente tem através das ferramentas de tecnologia, hoje o Sebrae tem um programa chamado Alvo Certo, a gente identifica até que as pessoas pesquisaram na internet naquele bairro, então padaria, pão, quantas pessoas pesquisaram? Eu sei que ali tem uma clientela interessante e assim por diante. Então a gente faz essa análise de mercado, a gente trabalha as questões financeiras, vou investir em quanto, tenho retorno em tanto tempo, quanto que é o fluxo de caixa que eu tenho que ter, e através disso também a gente identifica, com o olhar no cliente aquilo que a pessoa tem que fazer. Não, qual é o cliente que eu quero alcançar? Quantos deles tem aqui? O que que eu preciso fazer para atingir ele? Então são esses 3 aspectos fundamentais. O Vignoli, eu vejo assim, com uma visão, é óbvio, simplória de todo esse contexto, desse universo, desse mar chamado empreendedorismo, que muitas pessoas têm até um bom plano de negócio. Muitas pessoas conseguem até se organizarem de uma forma eficaz para prospectar esse negócio. Mas tem uma coisa que tem um detalhe todo original e especial, que se chama vendas. Sem dúvida. O Sebrae também é especialista em ensinar como vender. Como como eu, você, podemos nos socorrer o Sebrae para falar do departamento comercial? Aí é a alma do negócio, né, a venda é fundamental, e a gente está hoje num contexto onde comércio digital, né, a pessoa entra na sua loja, olha: "Gostei, mas eu vou comprar na internet", ou a outra vai, e conhece o produto, enfim, é um mundo altamente competitivo no que tange a vendas. E a gente tem no Sebrae, uma série de contextos, por exemplo, estamos chegando no fim do ano, vou fazer uma promoção de Natal, como é que você pode fazer? "Ah, eu tenho uma lanchonete, vou montar o prato do dia, estratégia A, estratégia B", então a gente tem para cada segmento, estratégias que podem agregar no seu negócio. Eu falei do digital, a gente tem grandes cursos de venda no digital, com essas plataformas, tem funcionado, a gente tem visto muita gente ter sucesso com isso. É óbvio que também nessa questão de vendas tem muito da dedicação, tem muito do tino, né, não é algo fácil fazer as vendas, mas a gente ajuda e temos uma série de ferramentas para isso. Quando a gente fala em vendas, a gente fala de ter um cliente no centro das atenções. Então a venda é um elemento número um do bom relacionamento. E uma personalidade agradável, você é um cara que tem uma personalidade agradável, sabe entrar em todos os lugares, conversar bem, ser agradável, enfim. Uma personalidade agradável sempre contribui para tanto. A venda hoje, quando não é pela internet, ela ainda tem um potencial de convertimento maior, não é? O Elvis sabe tudo aqui do tema e é isso mesmo, a gente tem as capacidades socioemocionais que a gente chama, Isso. que contam muito, né, contam muito nessa área de vendas. O Sebrae tem um curso que chama Empretec, nosso principal curso. Sabe o que a minha esposa fez? Fez, ela gostou? Amor. É muito legal, porque a gente trabalha justamente isso. O que que adianta você saber um monte de técnicas se você não tem iniciativa, se você não sabe chegar no lugar, né, se você não consegue ter, um perfil, um modelo, uma vivência em torno disso. Então, a gente trabalha muito as capacidades socioemocionais e, é claro, a venda pessoal ela é muito forte, tem, uma série de ferramentas. Nós temos vários cursos também para isso, para a pessoa ter sucesso. Ótimo. E eu e você estavam falando da dificuldade outro dia de um planejamento eficaz e até de um feedback de um produto, de uma ideia, de uma inovação. O Sebrae, ele atua muito no empreendedorismo de inovação. O Sebrae, ele se reinventa de várias formas e joga ferramentas para que nós, empreendedores, possamos escolher o caminho de atuação de uma melhor forma possível. Se hoje você pudesse definir, porque hoje o Sebrae, na sua plataforma, tem N cursos
que propiciam ao empreendedor uma qualificação melhor de uma estruturação. Um passo a passo dentro do Sebrae, qual seria? Olha, você citou o tema do Empretec, que a gente estava falando, esse é um curso muito importante, então esse para a pessoa que: "Olha, quero abrir a minha empresa", eu fortemente recomendo fazer o Empretec. E daí, aquele que já tem a sua empresa ou que quer começar uma empresa, faz o plano de negócio junto com a gente e dentro disso, caminhe nas nossas trilhas de acordo com o seu segmento. Então, varejo, é em um aspecto, serviços é em outro, indústria é em outro, agricultura em outro. Nós temos trilhas, para percorrer isso. E você citou um aspecto muito interessante, né, aquele que está nos assistindo também está acompanhando esse movimento de startups, né, pelo mundo, e tal. Eu tenho acompanhado o seu trabalho em Santana de Parnaíba, você fez agora a escola, de negócios, extraordinária, a primeira do Brasil, de ordem pública. Então, eu fortemente recomendo, teve o prêmio Nobel, de economia, recentemente aí, que premiou a inovação como o grande gerador de riqueza nas economias. De desenvolvimento econômico, eu fico impactado com isso, não é? Exatamente, muito bacana. E essa trilha, também é feita para essas startups, nós temos lá um setor para isso, Elvis, para fomentar a inovação, fomentar a tecnologia. Muita gente está assistindo: "Poxa, deve ser um bicho de 7 cabeças", e não é, a inovação está em toda parte, né. Todas as partes, até na sua cozinha, na sua lanchonete, no chão da fábrica, nós temos o privilégio de ter um um o brasileiro, a brasileira, ele é inovador na sua essência. É. Ele se vira nos trintas ali e tenta resolver problemas da forma que ele pode. Mas o Sebrae tem uma atuação ampla no Brasil e no estado de São Paulo. Definir dentro de um plano de trabalho do Sebrae. Nós temos de regiões diferentes, com produtos e serviços diferentes. Em cada região de São Paulo, há uma estruturação diferente? Sem dúvida, cada região tem uma potencialidade, né, cada uma delas tem uma vocação econômica. Coisa mais difícil para as cidades é encontrar a sua vocação, aquelas que têm uma vocação identificada ficam à frente, de outras cidades que não têm, e o Sebrae funciona também como um indutor, como, um formador também desse debate. "Olha, aqui, na minha cidade era ventilador, daí o ventilador caiu porque veio os ventiladores da China e diminuiu. Pô, mas agora vamos utilizar esse parque metalúrgico para fazer microprocessadores", e dentro disso, cada uma das realidades tem distinções. A gente trabalha de acordo com essas vocações, e tem tido muita coisa, legal por aí, porque o brasileiro é isso, é inovador. A gente costuma ver aqueles memes, né, "A NASA tem que vir aqui porque aqui eles inventaram", é muito disso, cada dia surge uma coisa nova no interior. Eu tenho visto um cara que até outro dia fazia uma coisa, daí começou a vender online, abriu uma empresa para outra, a turma se mexe muito e o Sebrae acompanha esses movimentos. O ambiente de feira. Eu fui na última feira do Sebrae. Poxa. Posso confessar que fiquei impactado e com tanto, a quantidade de empreendedores, de empreendedoras, as cidades empreendedoras, né, agentes políticos empreendedores participando, pessoas, enfim, N segmentos, uma multidão de pessoas, um movimento que reverteu muito em vendas, uma simbiose ali que patrocinou uma troca muito grande entre cidades, entre empreendedores, enfim. Vocês imaginavam já um sucesso tão grande nessa feira? Olha, essa feira surpreendeu bastante, você esteve lá presente, é uma participação muito bacana, com a gente, e uma feira que teve um número de visitantes extraordinário. A gente costuma classificar como a maior feira de empreendedorismo do país, e focada no Eu acho que pequeno. até da América Latina já, né. É possível, é uma boa feira. E é isso que você disse, ela faz uma troca de experiências, né, entre um e outro, as cidades expõem ali os seus produtos, então as pessoas fazem, oportunidades de negócios. Temos várias áreas de qualificação, tinha lá inteligência artificial, então como usar de forma simples no seu pequeno negócio a inteligência artificial, como usar esses aplicativos de tecnologia. A gente tinha muito disso e a feira foi um sucesso, batendo recorde de público e de geração, de negócio. Feira, São Paulo ele é um percursor, é um estado percursor de feiras. A gente vê as grandes feiras, elas são realizadas aqui em São Paulo.
Nós temos nesse ambiente, há uns anos atrás, antes, quando fui prefeito pela primeira vez, nós fizemos uma mega feira de empreendedorismo. 1.200 empresas, conseguimos um alcance muito especial. E o que eu pude perceber? O que eu pude perceber é que o comércio, a troca regional, a prestação de serviços e mercadorias locais foram significativas. Às vezes, tem indústrias que estão a menos de 2 quilômetros uma das outras, com a matéria-prima, com o serviço, enfim, com algo que agrega valor, e vão para outras cidades, para outros estados, outras regiões. Pagam mais caro, não têm o benefício da troca, não contribuem regionalmente. Esse processo dentro da feira também é estimulado. Sem dúvida. Você citou uma questão fundamental, né, a tese é que a empresa deveria se relacionar em um raio de até 50 quilômetros da sua sede com fornecedores, com parceiros de negócio. Essa é a tese, para que de fato possa potencializar ali Fortalecimento regional. regional. E dentro disso a gente observa, regiões que conseguem fazer isso, que conseguem crescer. Essa feira que você citou, vocês fizeram a primeira vez e eu tenho acompanhado o trabalho de Santana de Parnaíba, ela funciona como uma promotora, uma propulsora disso, né, linkar uma empresa a outra, fazer ali um clube de negócios, fazer ali um B2B que a gente chama, né, Uhum. que é fundamental, o estado como um propulsor, né, o município como propulsor, do desenvolvimento econômico. A preparação. E antes de falar de preparação, eu quero falar com você. Com você hoje especial, que é aluno do Sebrae, que já participou de um curso do Sebrae, que tem um negócio que teve origem no Sebrae, enfim. Ou você que está me assistindo e tem uma história de empreendedorismo ou de vida incrível. Eu quero que você me siga agora e manda essa história, que eu quero te entrevistar aqui no Brasil que faz, para a gente levar a sua mensagem, uma mensagem de vitória para todo o nosso país. Siga agora, Elvis César Oficial com Z, e manda a sua história aqui para mim, tá? A preparação. Às vezes as pessoas não imaginam um processo de preparação que possa levar. Isso leva um tempo de maturação. A persistência no empreendedorismo é um elemento fundamental. Qual o diagnóstico o Sebrae vê nesse sentido? Esse ponto é fundamental e importante da gente ter cada vez uma melhora na cultura brasileira sobre isso, né. A gente observa, né, nos Estados Unidos, casos como Steve Jobs, o cara tentou tantas vezes, quebrou e depois foi lá e deu certo a empresa dele. Que bonito, o cara persistiu e venceu. Poxa, como esses exemplos são bem vistos. E aqui no Brasil, tantas vezes, a pessoa tenta, quebra a cara e depois ele é visto aí na sociedade como alguém, que não conseguiu, avançar e ter sucesso. E não é assim. O erro, a tentativa, ele faz com que a pessoa tenha experiência e possa acertar. É difícil a pessoa que acerta de primeira. Então, essa cultura, né, da gente poder ter, um resgate das pessoas, que tentam, que erram, que muitas vezes quebram e que depois sobem e se tornam grandes empreendedores. O acerto se dá através do erro, ainda mais em geração de empresas, né. E o erro traz conhecimento, o erro traz experiência, traz uma transformação. Eu não sei se você já errou, mas eu já errei inúmeras vezes na vida. E eu posso garantir que esses erros fundamentaram um caminho, uma trajetória, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Diante disso, mas também o feedback, aprender com as pessoas que já erraram também é uma baita oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Aprender com o erro, isso é sabedoria, né, É. aprender com o erro dos outros e poder levar para a sua vida pessoal e profissional. Isso é muito importante e exemplos estão aí, cases, né, estão aí que a gente chama, é por isso que o empreendedor, ele gosta tanto quando tem ali, alguém contando a sua história de vida, alguém contando a sua trajetória, porque ele se vê ali naquele contexto e fala: "Poxa, esse caminho eu posso percorrer", é muito importante. Eu quero te aproveitar para falar de 2 coisas, Viole. Uma, primeiro, de mercado futuro. Mercado futuro é uma coisa que eu quero entender o que o Sebrae já está pensando para daqui 10 anos. E segundo, falar também de um processo de vendas online.
esse processo houve uma disparada. Nós vivemos muito próximos no período da pandemia e nós vimos a disparada disruptiva do mercado online. E isso fez com que a gente tivesse um boom em vendas, tivesse um boom em arrecadação, houve uma energia positiva na economia nesse sentido. Hoje, eh, qual que é a importância do mercado digital para o empreendedorismo nacional? É muito grande, a pandemia veio, como você disse, e foi disruptiva nesse sentido, acelerou os processos como um todo, dentro disso, o comércio digital no mundo todo disparou. Eu tive recentemente, em Singapura, onde lá já 70% das transações são digitais, é uma tendência que ocorre cada vez mais, a gente vê, cada vez mais, o papel da loja física ser outro, a gente ter essa configuração híbrida, né, loja física, online. Então, a gente, eh, observa que cada vez mais as pessoas vão ter que se preparar para isso, né. Muita gente me pergunta: "Pô, mas vai morrer a loja física?" Não, não vai morrer, mas ela vai ter que se adaptar, tem outros conceitos, né, às vezes de showroom, às vezes experimentação, a pessoa vai no presencial porque quer fazer um passeio, então ela tem que ser agradável, tem uma série de aspectos ali. E o digital, ele atinge, o Brasil é um país fortíssimo no digital, que eu não tenho dúvida que ainda tem um campo para crescer enorme e para nós é estratégico. E agora, com o advento da inteligência artificial, cada vez mais nós estamos fazendo a maximização de processos com uma você entende que o atributo, o uso da inteligência artificial vai potencializar o nosso sistema de vendas, de negócios, a nossa produtividade? Sem dúvida que vai, desde, da parte interna até a parte externa, né, ali ele compreender os clientes, poder trazer, estratégias de venda personalizadas, né, poder, atuar com gestão de estoques inteligentes, muita coisa tem sido feita nesse sentido e a inteligência artificial vem para ficar. O nosso trabalho no Sebrae é para poder democratizar isso, né, para que não Uau! fique só nas grandes empresas, para que o pequeno tenha um acesso a essas tecnologias e possa competir de igual para igual, senão é uma covardia, e daí esse pequeno fatalmente vai ser engolido. E há um plano estratégico para daqui 5 anos, para a gente falar de um mercado futuro? Hoje, há 5, um pouco mais de 5 anos atrás, a gente não pensava em Pix. Essa operação financeira hoje, ela já é bastante significativa em toda a economia nacional. Quando a gente fala de um plano de 5 anos, o Sebrae já desenvolve uma estratégia, eu acho que até 10 anos seria muito, porque do jeito que as coisas Muito estão rápido, né? deslanchando, de uma forma tão rápida, as alterações, há alguma coisa, uma estratégia de negócio nesse sentido? A gente montou um planejamento até 2030, e dentro desse planejamento, 3 questões fundamentais, a gente aborda. A primeira delas, a questão da inteligência artificial. Então, a gente formou ali a direção, a gente está formando cada vez mais o corpo de funcionários do Sebrae, a gente está trabalhando ferramentas para isso e a gente tem evoluído muito nesse sentido. O segundo aspecto é a sustentabilidade, é um tema muito presente, e que também tem um impacto dos negócios no mundo inteiro, né. Verdade. E isso tem, gerado aí um efeito cascata que chega até o pequeno. E o terceiro, aspecto fundamental que o Sebrae também trabalha com esses empreendedores, é a reforma tributária que a gente tem chegando aí, que nos próximos anos ela vai cada vez mais, avançando, né, ela tem gatilhos até ali na frente, então a gente tem um trabalho estratégico para preparar esse pequeno para os impactos da reforma. Ótimo. Hoje, se tem um propósito no Sebrae essencial, para que eu não te perguntei, qual seria? O grande propósito do Sebrae é fazer com que as empresas, do nosso país possam ter uma taxa de sobrevivência melhor, fazer com que a gente não tenha esse problema social, de pessoas que abrem o seu negócio, que quebram e depois nunca mais conseguem se levantar. A gente quer apoiar as pessoas a terem a segunda chance, a gente quer apoiar aquele empreendedor a prosperar, a gente quer apoiar aquele que quer empreender, a ter conhecimento e conseguir ter sucesso. Então, esse é nossa grande missão. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Fala não da Dona Maria, Tá bom. mas um grande empreendedor ou empreendedora.
Olha, eu gosto do Steve Jobs. O Steve Jobs, para mim, é um exemplo de justamente esse empreendedor. Erra, vai, volta, inova, faz com propósito, e supera e gera algo aí para o mundo inteiro. Um curso do Sebrae, Empretec. Pretec. Um livro. Um livro, o livro que eu vou ganhar aqui, A Cabeça do Líder, do meu amigo Elvis. Uau, uau. É, um time de futebol. Palmeiras, o nosso time. É hoje, hein? Olha só, família, Família é tudo, família é tudo. Deus. Deus é tudo e mais um pouco. Marco Vignoli, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz é esse Brasil do dia a dia, da realidade, das pessoas que acordam cedo e dormem tarde, que fazem o Brasil se mover, que mesmo frente a tantas dificuldades que nosso país tem, vencem, faz ser o melhor país do mundo, na minha opinião, porque aqui as coisas acontecem, existe uma mobilidade social e existe gente que faz e que acontece. É. Eu quero te agradecer muito, agradeço a Deus por essa entrevista, quero te presentear com um livro. Nós dois temos estudado liderança nos últimos 20 anos da nossa vida e sabemos que todas as pontes e conexões são feitas por meio da liderança. E é por isso que eu quero te presentear com esse meu novo livro que vai ser lançado agora e nós esperamos fazer um treinamento contínuo a respeito de liderança, de capacitação, para que a gente possa ter empreendedores e pessoas cada vez mais capacitadas em liderar um movimento positivo de pessoas. Eu agradeço, eu conheço sua trajetória há muitos anos, você é um exemplo para a nossa geração de luta, de trabalho, de preparo técnico, né? De vontade de fazer, isso é muito bacana, você tem se destacado ao longo de todos os anos e com certeza vou ler e vou me inspirar aqui com o seu trabalho. Gratidão. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Brasil. Nunca se esqueça, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Fique agora com as nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijão e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.